quando eu edito, a imagem fica pior. Então o efeito fica mais Tá, natural quando eu tá, subo o menos vídeo, mal. sabe? Ele fica Legal. mais normal com a gente. Eu deixei um Google aberto aqui na minha tela do lado, que eu tenho duas telas, né? Boa. Que se a gente esquecer Uhum. alguma coisa, nome de alguém, nome de alguma coisa, eu procuro É. aqui da gente. Eu até deixei uma colinha aqui de coisas, mas tá tudo aqui aberto também onde eu tô. Tá bom. Boa, estou Enfim, nervosa. Não, não tô nervosa porque só tá a gente aqui, então é bem tranquilo. nossa, eu fiz com um Boa. amigo que Hum, ele. Ah, eu vou fazer a abertura que não tem abertura, porque depois eu já deixo essa conversa no podcast, tá? tá bom, tá bom. Então a gente vai começar mais um podcast. Meu podcast não tem nome, meu podcast não tem abertura, meu podcast não tem nada ainda. Maravilhoso. É assim que funciona. Tá Claro. chegando Halloween, ainda não é Halloween, né? A gente tá gravando isso antes, mas a gente vai fazer hoje um podcast falando sobre filmes de terror. A Camila Morelli é uma grande amiga minha que entende disso muito mais do que eu, vai ter muito mais para falar sobre isso do que eu. A gente tenta, Então, né? acho que vai ser muito interessante. Não tô empolgada em participar, porque se tem uma coisa que eu acho que eu entendo é suspense e terror, mas vamos E ver, tem você bastante gosta coisa pra falar. disso, né? Gosto, gosto. Acho que Você desde que eu era consome muito. criança. Uhum. Quando eu era criança, começou com. Infelizmente, começou com o Chuck, né? O brinquedo assassino. E eu tinha um problema, porque era simples. Minha mãe deixava bem claro: você não vai ver. Eu dava um jeito de assistir. Eu tinha pesadelo a semana inteira, mas eu gostava de ver. É muito estranho esse tipo de tortura infantil que a gente já causava. Mas começou ali, começou ali. Então, depois só continuou. Nossa, eu acho que eu nunca vi Chuck na vida. Ah, lamentável, Felipe. O que eu conheço do Chuck é o que existe na cultura pop, né? A gente sabe da imagem, a Sim. gente sabe dos filmes, né? Enfim, é uma imagem muito forte, né? O brinquedo em si, Uhum. o boneco é muito forte, mas eu acho que eu nunca vi. Eu nunca fui fã de filme de terror, porque eu tenho medo real. Tá bom. Eu Não, faz fico muito, sentido. eu fico muito impressionado, depois eu não consigo dormir, eu começo a achar que as coisas vão acontecer comigo. Claro que conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que é um filme, que algumas coisas são fantasiosas, Sim. né? Mas Mas, eu sempre tive medo. não, e se você for pensar, mesmo que a gente saiba que é uma coisa tranquila, depois quando a gente vai dormir, o inconsciente faz o trabalho sozinho. Não importa se você sabe que é de mentira, ele vai trazer isso pra você. Então, às vezes, dependendo do Exatamente. filme, por mais que eu gosto, eu vou assistir um desenho, depois você ouve uma música, só pra se desligar um pouco, mas não é garantia de que você não vai sonhar. Eu achei que só eu fazia isso. Porque eu sou desse. Jamais! Quando eu tenho que assistir algum filme, depois eu penso, falar, ah, quer saber, vou assistir uma comédia romântica depois, vou assistir um Sim, seriado de comédia, ou qualquer coisa assim, para esquecer o filme. sim. Trazer uma leveza na alma. Mas Acho só, se você nunca viu Chuck, você pode usar a oportunidade que tem agora, porque eu não sei se você sabe, mas saiu o novo seriado, né? Tem o seriado agora do Chuck, que se chama Chuck, estreou esse ano. Tá na, se eu não me engano, tá no Star, né? Star Plus, eu acho que se fala assim, que é da Amazon. Então eu ainda Uhum. não consegui ver, porque não deu tempo. Mas eu quero muito, saiu esse ano. Vi críticas aleatórias, eu acho que ele segue uma base que não é que nem nos primeiros filmes, que era mais terror, segue mais a base dos últimos filmes, que é uma coisa mais trashzinha, tem umas piadinhas, uma coisa aqui, outra ali. E eu não leio muito porque eu odeio spoiler, né? Mas tá aí, tá a chance Uhum. de ver. Então, a chance. Fica a Eu, dica. eu vou aproveitar a oportunidade dessa dica para dizer que eu estou tentando trazer a Camila aqui para a gente conversar sobre seriado, porque ela também assiste Uhum, muito seriado, eu adoro, já falei aqui no podcast algumas vezes. E a Camila também uhum, gosta muito, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? verdade. Uhum, Então a gente está tentando marcar essa conversa também para a gente falar sobre seriado, também. que seria muito legal. Seria, porque não falta assunto. Nossa, tem cada dia mais, né? Eu ia te perguntar, Uhum, filme de terror tem muita sequência, né? Tem muito filme que tem três, quatro, cinco, seis filmes, né? Chuck é um deles, né? sim, Que tem vários filmes.
Sim, Você tem muitos. uma franquia favorita? Depende, porque eu tenho muito de suspense, não tanto de terror. Terror, geralmente, eu vejo filmes mais únicos. Mas, por exemplo, de suspense, se for pensar, o que me fez acompanhar todo esse negócio de jump scare, que começou toda aquela revolução lá para os anos 90, foi Pânico. Pânico, para mim, é sucesso desde o primeiro, né? Ele criou um padrão, na verdade, então não tem como negar. Pânico sempre foi. Eu Pânico, não considero terror, não é terror, né? nossa, Pânico eu já morro de medo. Imagina se fosse alguma coisa É um mais cara com forte. uma máscara, tá? Uma mulher, né? Com uma máscara e você tá. Mas é aquilo. O bom de filmes assim é que a gente sabe que pode ser real. Não é aquela coisa muito louca, fantasiosa. A gente sabe que pode ter um louco querendo matar um monte de gente. Mas eu gosto bastante e tô empolgada porque, né, vai ter o Pânico 5, se eu não me engano, é ano que vem, ou esse ano que vem, né? Acho que é Então, janeiro do ano que vem. isso. Super empolgada estou. Mas foi aí que começou. Aí depois disso vinha o quê? Lenda Urbana. Aí depois tinha Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, que tinha um, dois. Tem a série também, não sei se você viu, Então, mas tem. essa série eu ouvi falar, porque tá acho que na Uhum. Amazon Prime também, não é? Isso, isso. Tá saindo um E, episódio por semana. mas eu não assisti. Eu vou aproveitar o gancho que você falou do Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, Uhum. e tem o Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão passado, e acho que teve mais depois, né? Eu acho que teve mais um, mas eu também não acompanhei, só vi os dois primeiros. Na minha época de escola, de colégio, que esses filmes saíam no cinema, enfim, que a gente assistia com os amigos, eu morria de medo. E eu assisti esse mês os dois de novo. Claro. E os filmes são Uhum. muito bobos, meu Deus. É muito bobo, é muito bobo. Só que na época a gente não estava acostumado com coisas que tem um padrão mais. Tem padrões. Então pra gente era uma coisa muito nova e a gente ficava naquela do suspense, qualquer barulho, qualquer música assustava. Agora não, agora a gente já tá mais preparado. Mas é bobo, não tem como negar. Não, A gente tinha um monte de. A gente não tinha referência, né? Esse monte de referência que a não. gente tem hoje. Nossa, eu achei o Exato. filme super bobinho. Mas eu revi todos os pânicos também. Por causa Uhum. desse anúncio do Sim, quinto que tá chegando. Eu falei, vou assistir boa. também. O Pânico, Uhum. ele tem uma coisinha diferente, né? Eu acho que ele é um pouquinho mais pé no chão, então ele te dá mais Sim, sensações do que sim. eu sei que vocês fizeram. Mas também achei, depois de adulto, pensei, esses filmes eram mais para jovenzinhos, né? Com certeza. A gente via e, sei lá, se nossos pais vinham, eles iam falar, "Cara, sério? Sério mesmo?" A gente sempre, a gente tinha um ritmo diferente. Eu acho que até o Pânico 4, que foi um pouquinho mais atual, ele segue um suspense mais atual realmente. Os três primeiros a gente tem aquelas coisas previsíveis que não eram previsíveis na época. Na Mas eu época. ainda consigo me envolver bem com o Pânico, mas com Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, não muito. Ele segue aquela base do Urbana, então a gente fica meio. Mas é bom, Eu adoro, procurei adoro Lenda tudo. Urbana para assistir, mas não achei em É streaming. difícil, é difícil. Uhum. Eu acho que não tem há muito tempo. Acho que na época que vendiam DVD, já era difícil de achar o DVD para vender. Eles não fizeram grandes, né, uma venda muito grande. Então, acho que para encontrar para streaming é muito difícil. Deixa eu até ver. Peraí. Tem um Porque eu site acho que que é muito bom para o ver. Lenda Urbana, eu acho que ele nem tinha gente muito famosa, né? O que pega, acho que dos Tinha outros é que alguns atores. Tinha, por exemplo, aquele. Eu nunca lembro o nome do ator, mas eu lembro que ele fazia o Pace de Dawson's Creek, que na época é que nem você pegar o Noah Centineo, né? Não sei. tá em Sempre todos. usam os mesmos atores em várias coisas. Então, na época era ele. Aí tinha aquela atriz que acabou sumindo, porque era a principal. Não, principal não, uma das principais, que eu acho que ela teve alguns problemas, né, de Hollywood, a gente sabe como é. Chega um momento que as pessoas simplesmente somem, né? Então, não tinha muita gente famosa, não. Porque, Realmente, ó, não encontro nada sobre lenda urbana, né? Acho que não. Deixa eu ver, lenda urbana. Tem um site porque que fala sempre onde eu passa. sei o que vocês fizeram, tinha o Fred Prinze, a Jennifer Love Hewitt, o Ryan Uhum, Phillippe, exato, pessoas que continuaram trabalhando por um tempo, né? Então acho que eles acabaram deixando os filmes mais populares, né? Por mais tempo. exato, exato. Ó, estranho que pra mim apareceu que tem na Netflix, mas não tá como lenda urbana, tá como. Não.
teve na Netflix, mas como mitos urbanos, por algum motivo. E agora já não tem mais. Então Não é tem mais. estranho. Não. Que droga. Mas eu queria rever, eram filmes que eu queria rever também. Eu acho que eu tenho em DVD, porque eu não tenho mais um aparelho de DVD. Onde eu vou ver, não sei. Mas eu acho que eu tenho o DVD dele. Você não tem mais aparelho de DVD? Não dá pra ver no computador? Eu tinha, mas a última vez que eu me mudei, né, que a gente sabe faz um ano e pouco que eu me mudei, ele quebrou, sumiu o controle, não tinha um controle universal que servia pra ele, foi muito estranho. Aí eu tô pra comprar um DVD, só que você sabe, com tanto streaming, com tanta coisa pra ver, você só vai. Mas eu comprando um DVD, eu tenho um monte de DVD aqui pra ver, então. Eu te E, empresto, eu te empresto. tá bom. E uma franquia de filmes mais, de repente, mais atuais ou mais terror? Hum, tá. Tem um que eu acho que é legal de falar, que eu não considero tão terror, mas eu achei super bem trabalhado, que foi aqueles. Rua do Medo. Rua do Medo é inspirado em livros do autor R. L. Stein, eu acho que a gente pode falar assim, é da Netflix. A Netflix produziu três. E se eu não me engano, foi em julho. Em julho ela lançou os três, dando um espaço de uma semana e pouquinho entre cada um, 2 semanas. Então a gente tem Rua do Medo 1994, ou seja, eles pegam aquele clima de filme de suspense com terror dos anos 90, que é o que a gente estava acostumado, com pânico. Então, tem um assassino com a faca, coisa e tal. Só que além dessa coisa do assassino de suspense, eles envolvem um tipo de maldição. Então, além disso, tem uma maldição do passado e tem um porquê desses assassinatos estarem acontecendo. Então, tem uns jovens, eles pegam um clichê mesmo, eles pegam os clichês para identificar os anos. Aí tem uns jovens que começam a investigar, e aí quando o filme acaba, as histórias vão se relacionando, né, entrelaçando durante os filmes. Então, o segundo é 1978, se passa num acampamento. Então, não sei se você viu a penúltima, né? A atual não, mas a anterior de American Horror Story também foi num acampamento. Também nessa época de 1970, onde acontecia vários assassinatos de serial killer. Então, eles pegam essa mesma história com os personagens familiares dos personagens mais novos no passado, e depois o outro é só de 1666, que aí vem toda a história da maldição. Então, os três filmes se interligam. É bem atual, saiu esse ano. Eu acho que é legal porque ele pega todos os estilos que a gente pode comentar de filmes aqui. E eu achei interessante porque ele tem vários tipos de humor, né? O humor vai mudando. Você vê que o último, de 1666, é intenso e ele debate umas coisas de representatividade que eu nem esperava. Eu não quero dar spoilers, mas logo ali no começo a gente vê que tem um casal de duas meninas, então isso é muito diferente para os filmes que a gente estava acostumado a ver em 1990. Então eles Uhum. deram uma repaginada em algumas coisas que foi muito, muito legal. Então eu recomendo fácil, se você não viu. Eu, É eu legal. vi, eu vi que ele tinha lançado, eles fizeram uma divulgação muito pesada desses Uhum, filmes, né? Eu não vejo exato. filme de terror, como eu te falei, eu tô aqui mais para te Verdade. dar um apoio moral para você falar sobre isso. Mas eu fiquei com vontade de assistir porque eu achei a divulgação muito boa. Eu tinha lido É sobre legal. isso, sobre essas diferenças das décadas, né? Que eles pegaram de tipo de produção de filme, né? Os Uhum. filmes foram mais ou menos produzidos de maneiras diferentes. Eu fiquei com medo dele ser muito terror e eu ficar com Não, medo. não. Não Mas é, não é. você falando me deixou mais interessado ainda. Ele é bem inteligente. Tem os jump scares, lógico, tem susto, tem sangue. No segundo tem um pouco mais de sangue, porque segue o estilo dos anos 70, de filmes de 1970. E o último tem aquela coisa de. Que a gente já vê, por exemplo, em A Bruxa, aquela coisa de culto. Pessoas do passado, séculos passados, que tinham as informações, eles eram guiados por influências, então tinha igreja, tinha religião, então eles ligam tudo até finalizar. Lógico, tem aquele humor, tem comédiazinha no meio para dar aquela suavizada, então acho que você pode gostar, não é intenso. Só que como ele pega esse gênero suspense, terror, é interessante. Mas terror, eu iria pra antiga, né? Que eu nem terminei de ver, mas eu acho que ia sair algum outro filme que é dos Jogos Mortais. Jogos Mortais, querendo ou não, é terror psicológico, a gente sabe que não é um terror sobrenatural nem nada, mas é uma que eu acho que vale a pena, que para quem gosta de sangue, quem gosta de jogos, né? Tem muito filme agora que a gente tá vendo que sai com essa questão de jogos, por exemplo, se a gente for pegar o Round Six, são jogos, o jogo da Lula, Squid Game, são jogos, são provas, mas vai para um outro nível. Eu tô comparando as coisas, mas elas não tem nada a ver uma com a outra, só que só é coisa psicológica mesmo. Não, deu para Então, entender. Eu nunca vi Jogos Mortais na minha vida.
Ai, Felipe, como a gente manteve uma amizade, sabe? Não, A gente não mantém tem uma como. amizade porque a gente gosta de muita coisa e aí a gente encontra coisas em comum por aí, entendeu? Exato, a gente vai equilibrando. Jogos Mortais não ia Não. sair um outro filme recente? Ia, então. Eu tenho certeza que eu não vi os Jogos Mortais, o final, que foi de 2000 e pouquinho. Mas eu sei, deixa eu até procurar, mas eu vi Jogos Mortais. Porque eu acho que eu fui. Deixa eu Eu dar uma tava, olhada. eu tava saindo com um menino que era louco pro filme de terror. E a gente Aham. foi no É. cinema umas 3 ou 4 vezes assistir só filme de terror. Uhum. E eu não lembro o nome de nenhum. Até pensei aqui, falei, meu Deus, quais eram os nomes dos filmes que eu assisti pra falar pra você? Mas eu não me lembro. E eu acho que Ai, eu lamentável. vi alguma coisa de jogos mortais. Eu acho, ou era um filme muito parecido também com. E era Mas eu continuação. acho que é isso mesmo. É isso mesmo, ó, porque teve um em 2017, que foi que eu acho que eu não vi, eu não lembro, porque depois de um tempo, Jogos Mortais, pra mim, foi perdendo um pouco de qualidade. Então teve o Uhum. de 2017, e agora em 2021 saiu Espiral, o legado de Jogos Mortais, que tá até pra ver pelo YouTube. Você pode alugar pelo YouTube, pelo Google Play, Apple TV, aí tem na Amazon Prime, mas não por assinatura, acho que comprando a parte. Estranho. Sei, Mas é sei. isso. Aqueles. Espiral, né? A Amazon tem um Espiral, o legado de serviço, né? Jogos Que Mortais. alguns filmes Uhum. não ficam Esse eu não vi. disponíveis. Mas vale a pena. A gente tem que ver junto um dia, porque, né? Só pra sentir a agonia. Mas eu não sei como que é, então não posso comentar muito. Mas os primeiros eram muito bons. Eu gostava. Sádico, né? Mas era bom. Deixa eu ver aqui se eu me lembro o nome do filme que eu assisti. No Escape Room tem uma vibe parecida. Cara, você sabe que eu recebi Escape Room aqui em casa, né? De recebidinho. Uhum. E eu não assisti o Ai, filme também, né? Não, não é o meu primeiro tá estilo na de, Amazon, né? não é meu estilo de filme, gente. Mas eu Sim. recebi o primeiro. Eles me mandaram o DVD. Me mandaram um convitinho de alguma sala dessas de Uhum. Ah, que escape, né? legal! Pra fazer. Uhum. A sala Pelo que eu menos você cheguei podia ir aí na na sala. sala. Hã? O quê? A Eu falei sala que eu pelo menos cheguei você aí. podia ir na sala. A gente tá falando ao mesmo tempo. Pode falar. Eu cheguei aí na sala. Eu cheguei aí na sala. Ah, tá. Eu nunca fui em nenhuma. Nenhuma. É legal, e era meio de terrorzinho minha sala, né? Claro, por Uhum. causa do tema. Sim. Mas foi legal, eu consegui sair da sala. Ah, viu? Então, você sobreviveria pode ver o Eu, filme, você tá ali pra sobreviver. eu sobreviveria aos filmes de terror. Não, acho que eu Sobreviveria, foi, sem dúvida. não sei. Como chama aquele filme que teve, acho que na Netflix, com a Emily Blunt? Sabe um filme com a Emily Aí Blunt? Que não. saíram 2 filmes. Tem o primeiro e a Ah, continuação. o Lugar Silencioso. Lugar Isso, Silencioso. isso. Você assistiu esse filme? Assisti os dois, assisti. Assisti. Ele é mais Gosto. suspense, né, do que terror, não é? Uhum. Ele tem ele dá susto, ele até que pega, porque o filme inteiro é muito, né, silêncio, a gente sente o que a menina que não ouve, né, ela não ouve, então fica tudo naquele silêncio, ninguém pode falar, porque qualquer som atrai eu não sei dizer se são alienígenas, de onde vieram, mas atrai aqueles seres, então eu gosto. O primeiro me irritou um pouco o final, eu não vou dizer, mas, né, pra quem não viu, mas me irritou um pouco, e demorou bastante pra ter um segundo, tanto que eu achei que nem ia ter um segundo. O segundo foi interessante. Só que, sabe como quando você tá vendo, eu não sei se você já chegou a ver, né? Você tá vendo The Walking Dead, você entende que o filme é mais sobre os seres humanos do que sobre os zumbis? Então, Lugar Silencioso 2 foi pra mim é isso. Faltou muito mais dos seres que matavam, que no primeiro teve mais, e foi mais Uhum. como os seres humanos estavam lidando com a situação e como eles iam resolver algumas coisas. Então é bom, mas ao mesmo tempo eu tava esperando outra coisa, mas são filmes muito bons. Eu gostei Uhum. também. Achei. Eu evito assistir, como eu já te falei, eu tenho medo, fico impressionado, eu fico com essas coisas na Sim. cabeça. A pandemia, obviamente, mexeu com cada pessoa de maneiras Sim. diferentes, e eu procurei me cercar nesse tempo todo de coisas que me deixassem bem, né? Não Uhum. contribuíssem para que eu Claro. ficasse mal. Claro que filme de terror faz muito bem para algumas pessoas, porque tem gente que ama Uhum. muito Vai. e gosta, que é um entretenimento maravilhoso, mas para mim não, Sim. não é. Então eu assisti pouco. E esse filme Tá.
com a Emily Blunt me chamou a atenção, não sei porquê, e eu achei interessante ver a Emily Blunt num papel desse. Aí eu quis ver e acabei gostando Sim. muito. É Posso, bom, muito bom. eu ia te falar que é muito difícil eu não gostar de um filme de terror. Eu assisto Uhum. pouco, mas normalmente eu assisto e gosto, sabe? Acho tudo Que bom. muito Uhum. interessante, muito bem feito, muito criativo. Sim, Porque são, né? exato. São, exato. Mas é tipo eu com, sei lá, romance. Eu não vejo muito filme de romance, porque eu não gosto. Mas quando eu Uhum. vejo, como eu já vou com uma expectativa controlada, eu não espero muito, geralmente eu saio surpreendida também. São coisas boas. Então, acho que é por isso. Você já vai sabendo que, tipo, meu Deus, a experiência talvez não seja boa, e às vezes é. Então faz sentido. Faz sentido. Uhum. Como você lê muito, você até citou um filme que foi baseado em livro, né? Os filmes que foram baseados em É, livro. Eu queria saber se tem algum outro filme que uhum. foi baseado em livro, que você viu o filme antes, depois leu o livro, ou leu o livro e ficou com vontade de ver o filme, que você tenha Tá, gostado, ou que você deixa eu preferiu pensar. um ou outro, enfim. Uhum, boa, boa. Calma que eu vou virar aqui só pra ter certeza. Vê aí. Eu lembro que não tinham aqui, tá? É. A, a Dark Side, eles fazem muito, né, hoje em dia. Ou eles pegam aqueles filmes mais antigos, tipo Psicose. Psicose eu nunca tinha lido, mas eu já tinha visto o filme, o antigo. Aí a Dark Side tá lançando vários filmes, vários livros Dark. Então, esse foi um que eu li o livro depois de já ter visto o filme depois de muito tempo, e eu achei o livro muito interessante. Claro, teve aquela série Bates Motel, mas indo pra parte do filme, como é um filme muito, muito antigo, o clima é diferente. Eu gosto da experiência, eu sei apreciar clássicos, mas eu sou muito tipo, eu amo um remake. As pessoas às vezes não gostam, mas eu adoro um remake atual. Então, o livro de Psicose foi muito interessante. Teve um outro que eu li que se chamava Menina, que se chama Menina que Tinha Dons, que era um livro acho que da plataforma 231. E eu li o livro, ele também vai para essa parte de experimentos, e você entende que tem um vírus. Então eu fui lendo achando que ia ser aquela matança, zumbis eternos, só que não foi tanto. Então quando saiu o filme, por eu já ter lido o livro, foi a única experiência, única não, mas uma das aquelas poucas experiências que o filme trouxe mais coisas do que o livro. Eu senti que funcionou mais como filme, como película, do que como livro. O livro pareceu tedioso, pareceu parado, e tinha tudo para ser uma coisa muito boa. Uma menina que, querendo ou não, foi um experimento, ela precisava de sangue, aí teve um pessoal cuidando da menina, todo aquele blá blá blá. Esse foi um caso. E tem agora eu vou para um lado mais de. Eu não sei se a gente pode considerar também terror. Ele vai para uma parte de suspense e mistério, e é pesado. Mas falando, né, pensando um pouco atrás que eu citei o Round Six. Round Six é dorama, né? São poucas pessoas que. Drama coreano, drama asiático, são poucas pessoas que veem. Mas tem um que é muito antigo, que boatos dizem que deu inspiração para os jogos Vorazes, que é o Battle Royale, né? Battle Royale é um livro de um bitolão de 600 páginas, que é, se eu não me engano, é bem antigo, teve uma outra lançamento dele em 2014, e a base é simples. Coloca um monte de criança numa ilha, numa escola, e essas crianças têm que se matar. São crianças, são adolescentes, eles têm que se matar e só um pode sair vivo. Round Six é basicamente a mesma coisa, com um prêmio em dinheiro, com adultos, só que Battle Royale é um pouco mais pesado, porque são colegas tendo que se matar para sobreviver, e essa pessoa vai sobreviver, tipo, eles não sabem o que vai acontecer, quem sabe, então... E é aquilo, é asiático, então ele tem uma... Ele não tem pudores com algumas coisas, é pesado mesmo. E foi um que eu fui ler esse bitolão sem esperar nada. Eu vi a versão do filme, que é bem antiga também, então tem aquele clima de filme dos anos 80, 90. É diferente, mas assim ainda assim vale a pena. Então, se o pessoal quer fugir do que tá vendo hoje em dia, que é muito Hollywood, é muito blockbuster que a gente vê sempre, tentaria esse filme mais antigo ou leria o livro. É grande, mas vale a pena. Como E é chama pesado, não é pra qualquer um. esse segundo filme que É você Battle falou? Royale, o nome fica em inglês mesmo. Battle Tá. Royale. Que é um filme É bem asiático interessante. também, assim como o livro, é isso? Exato, exato. O livro tem tradução, ele saiu pela Globo Livros. Ainda vende hoje em dia. Você não paga menos de R$ 40 nele, porque ele é grandão, mas é fácil de achar. É um livro que está sempre por aí, nunca. Foi proibido em vários países também, não é um livro que foi liberado. Até no Japão eu acho que ele chegou a ser proibido, mas teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos no próprio Japão. Então depois acho que foram outros países que bloquearam, não tenho certeza.
Mas pra quem curte uma coisa diferente que saia do padrão, vale a pena sim. É porque às vezes eles consideram essas histórias meio inspiradoras, né, para alguém, enfim, né, quando é Exato, exato, exato. muito Eu sei que real. tem muita separação, né? Que nem a gente separa em gêneros, lá eles separam em gêneros do gênero, do subgênero, então eles deixam bem claro, certas pessoas podem ver, certas não devem ver. Mas é aquilo, às vezes aí eles colocam um controle um pouco maior, mas vale a pena. Vale a Essa pena. versão antiga do filme, você considera terror ou você considera suspense? Eu iria para uma parte de suspense com mistério, porque tem Tá. muitas coisas naquela ilha que não dá a entender se é sobrenatural, se é uma coisa que foi planejada, e depois pro final você acaba entendendo. Então, mas eu iria para suspense pesado. Eu acho ele mais leve do que você vê Jogos Mortais, porque ele é mais parado, mas como é um filme único, com tudo acontecendo ali, com um clima um pouco mais antigo, vai para suspense com mistério mesmo, né? Tá. E uma coisa que eu ia te perguntar, Round Six, que você citou Uhum. agora, ela é considerada o quê? Um suspense, um terror? Porque eu não assisti a série, obviamente. Ah, boa pergunta. Eu não sei como eles estão considerando. Eu sei que eles colocam a idade, eu acho que tá para 16 para cima. Agora, deixa eu ver o que eles consideram. Porque eu, como vejo alguns outros doramas, e já vi um dorama meio parecido com esse, eu não achei tão pesado quanto algumas pessoas acharam. Ó, Uhum. aqui, ó, gênero. Tem 3 gêneros: drama, suspense e terror. Então, algumas pessoas, claro, com as mortes, com tudo que acontece, é realmente muito, muito tenso. Só que eu não achei tão assim. Acho que pra quem não tá acostumado com produções coreanas, pode sentir um impacto e achar muito bom. Mas como eu vejo alguns, e realmente são muito boas, tem coisas que eu consideraria mais pesado. Mas é isso, drama, suspense e terror. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você se lembra de algum filme de terror que você se decepcionou, não ficou com medo, ou achou graça, ou o filme foi muito trash? Porque o Tá, filme de tá. terror trash ficou muito famoso, né? Você até comentou sobre isso antes, Muito, que são filmes muito. que não necessariamente a gente tenha medo, né? Tem um que eu fui vendo achando que era terror, terror, mas não é. É da Netflix. São 2 filmes. Se chama A Babá. Tem o primeiro, que é a Babá, e o segundo, que é a Babá, Rainha da Morte. Eles estão considerados como terror e comédia, ou seja, aí eu fui Nossa, ver e, tipo. Eu fui ver e é uma coisa que realmente envolve uma maldição, envolve matar pessoas. Tem um menino novinho de uns 11 anos, acho que ele tem, e aí ele entende que a babá dele faz parte de um culto para matar pessoas, para fazer sacrifícios. E eu fui vendo achando que era um terror mais pesadinho, só que infelizmente ele vai para uma base de comédia. Porém, por mais que eu tenha entendido isso, não foi decepcionante. Acho que como eu entendi no começo que ia mais pra comédia, eu falei, ah, que droga. Só que não, foi. Eu não sei se eu tava num clima de ver alguma coisa diferente, então ele é bem trash, ele tem umas cenas. Tem piadinhas bobas, tem umas coisas nada a ver, mas ainda assim faz sentido. Eu não sei se pelo carisma, às vezes, dos atores, que também eu não conhecia muito, são atores relativamente novos. Tirando, tem a Bella Thorne, né? A Bella Thorne não é nova, então ela participa bastante. Então tem um outro ator que a gente tem, o Robbie Amell, que faz alguns outros filmes de adolescente, mas nada muito que eu tenha visto outras pessoas em outros lugares. Tem aquela Emily Alyn Lind, que eu acho que ela tá fazendo a nova versão de Gossip Girl, se eu não me engano. Então ela participou como criança e ela apareceu no segundo filme de novo. Então esse foi um trash comédia que eu não esperava ser bom, mas me surpreendeu, porque eu achei que ia ser bobo, mas foi um bobo interessante, digamos assim. Mas não, se for ver, não espera muita coisa. Mas você super pode ver, viu? Não, não vai te deixar tenso. Vai eu vou ser procurar então. interessante. Sim, sim, tá na Netflix, então acaba sendo bom. Agora, um que me decepcionou, que eu esperava que fosse bom, vamos ver. Então, eu tenho problemas, né? Eu gosto muito de filmes de tubarão. Então, eu sempre considero, geralmente filmes de tubarão, alguns são considerados terror ou suspense. Então teve um que eu vi, acho que foi em 2018, acho que foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema antes da pandemia começar e depois eu não fui mais. Deixa eu só ter certeza, que se chama Medo Profundo, né? Então teve o Medo Profundo e teve o segundo Medo Profundo, que era Medo Profundo, o Segundo Ataque, que é de 2019. E a base é tubarão numa caverna, tá? Então, eles são basicamente cegos, porque eles nasceram nessa caverna. Então, quando as pessoas ficam presas lá, é meio complicado. Só que aí eu fui super, super na fé, ver um filme novo que não faz parte da sequência, mas tá na Netflix, que também é de tubarão. E, gente, o filme foi tão decepcionante
sabe quando você vai adiantando? Porque eu não queria parar, eu queria saber onde ia dar. Eu comecei a torcer pelo tubarão, porque não fazia o menor sentido. O personagem não fazia assim, é que se chama Grande Tubarão Branco, acho que tá na Netflix ainda. Não perca seu tempo, gente, não percam, porque não vale a pena. Não vale. Meu, mas você sabe que eu amo filme de tubarão. Eu amo filme de Maravilhoso! tubarão. Eu assisto Sabia que a gente ia ter todos. uma conexão. Na Amazon Prime tem um monte também de filme. Nossa, eu Uhum. assisto todos. Eu acho muito, muito interessante também. Não sei que ligação Exato, a é essa Amazon que eu tem tenho. muito. Uhum. Mas eu assisti Mas Medo tem. Profundo, que você falou. Por um Uhum. milagre da Sim, natureza, eu assisti esse filme. gostou? Foi bom? Gostei, eu adoro esses filmes. Adoro esses É. filmes. É Que tipo ver filme da destruição do mundo, né? A gente gosta de ver por algum motivo, não sei, mas. e eu acho ele é mais simples, né? Os filmes eles são mais simples, esse filme de Uhum. tubarão, esses filmes de desastre Exato. na água, essas coisas assim, né? É. Não tem muito pra onde ir, você tem que estar lá, então é isso, não tem o que fazer. E o bicho vai estar lá pronto pra te pegar, então é maravilhoso, eu adoro, né? Gente, eu morro de medo de tubarão. Ah, tem um que eu acho que saiu agora, na semana passada, também da Netflix, que se chama Tem Alguém na Sua Casa. Então ele prometeu muita coisa, ele veio com a ideia de trazer aquele suspense dos anos 90 que a gente gosta, só que infelizmente é um filme que não agrega em nada, é clichêzão. Tipo, alguém como eu que gosto muito de filmes assim, já entendi no começo quem é o assassino. Hum. Não é muito surpreendente, é muito clichê, porém, pessoas que, tipo, que nem você, que não tem tanto costume, mas não querem ver Pânico porque é muito antigo, querem ver algo atual como suspense daquele gênero, pega esse, que é Tem Alguém na Sua. Tem alguém na sua casa, exato. Tá na Netflix. Eu dei uma nota que não preciso dizer aqui, mas é porque eu já conheço esses filmes. Mas quem não viu pode ser bom, então. É diferente. As referências que você Uhum. tem são referências diferentes. Então, de repente, eu acho Exato, um filme exato. máximo e você achou um filme médio. E tudo bem, né? Uhum. Teve uma hora que você falou sobre psicose, que você falou até do livro. Tem Uhum. algum filme desses de terror clássico que você gosta muito? Que seja um dos seus, Putz, ou de repente esteja numa lista de filmes favoritos? desses mais Mas é antigos, né? antigo, isso. Ah, eu sou bem ruim com filme antigo, Tipo, antigo, tipo antigo. O Exorcista, esses filmes bem clássicos, assim. Hum. Eu gosto muito de Carrie a Estranha, a primeira versão, não o segundo. Sei. Ele é muito estranho. Ele tem aquele clima, tipo, eu acho a atriz sensacional. Eu acho que ela fez o que deveria cumprir, apesar de eu não achar que ela tinha uma cara tão de adolescente, mas isso existe até hoje. Eu acho muito, muito bom. O Iluminado, que eu também acho que tá ali pela época, também baseado em livro. Eu não Claro. li o livro, apesar de ter, mas eu achei ele um clássico muito bom. Nicholson está maravilhoso. É, e tem um outro que eu acho que é interessante também, que eu tô lembrando, que você falou, você acabou de falar, o Exorcista. O meu Exorcista. caso com o Exorcista é que ele foi um pequeno trauma quando eu era jovem. Eu lembro até hoje. Eu, uma jovem, sentei no meio dos meus pais enquanto eles viam TV, porque eu não conseguia dormir. Eu acho que estava passando na TNT ou em algum canal que eles não portavam, porque o Exorcista tem versões, né? Eles passavam versões, uma versão mais suave e uma versão mais intensa. E depois que eu vi a menina descendo a escada de costas, eu nunca mais fui a mesma. Então, eu fiquei muito assustada, mas ainda assim, eu adorei. Só que eu acho que depois de um tempo que eu fui ver o filme de novo, eu acho o filme muito maçante, ele é muito lento. Não tem aquela. Mas como o filme tá toda uma história de bastidor, a gente sabe que, né, quem pesquisa sabe que por trás houve muita coisa ali enquanto eles gravavam os filmes, muita gente ficando doente, muita coisa estranha, eu acho que, né, eu gosto de achar que tudo tem um porquê. Então é interessante, mas não é um filme clássico que eu gosto, mas eu não vejo sempre. Ah, vou ver o Exorcista. Não. Mas é bom. Muito bom. O Exorcista eu acho muito interessante que você falou, né? É um filme meio maçante, eu acho também. Sim. Mas principalmente porque a gente tem muitas referências de filmes com exorcismos. Eu assisti outro dia um filme de exorcismo, vou procurar o nome aqui, que é Ah, é muito boa. famoso, mas eu não me lembro o nome Não é agora. Invocação do Mal? Não, Invocação do Esse Mal eu não sei. mesmo! É? Que estava no cinema, tipo, Invocação do Mal. Invocação do Mal 17, sei lá que número era. É, acho que é o terceiro, eu não sei. Porque ele tem umas variáveis, né, que se interligam. Mas eu só vi o primeiro, acredita? Eu não vi nenhum outro.
E não é porque eu não gostei, é porque geralmente quando é filme de exorcismo eu não tenho tanta vontade, eu tenho uma certa preguicinha. Mas é um filme Eu, muito bom e eu preciso ver, preciso. eu nunca tinha visto Invocação do Mal, nem nenhum filme. Não é meu estilo Uhum, de filme. E eu fui, com esse menino que eu tava saindo, que eu te falei. E coragem. a, a gente, a gente assistiu, porque ele é apaixonado por esse tipo de filme, tinha visto todos, estava morrendo de vontade de ver. E, embora eu tenha sentido um medo e tal, é um filme que me deixa muito tenso. Achei um filmaço, filme super bem produzido, um negócio super realista, bem feito. É, enfim, claro que alguém que pode estar assistindo a gente agora deve estar falando, Uhum. tipo, mas todos são muito legais. É que eu não tinha visto os outros, então eu não sabia Exato, como era, exato. entendeu? E pensa comigo, se você não viu os outros e ainda assim gostou, sem ter a base da história, é porque o filme é muito bom, entendeu? E E lembrei o elenco porque é bom, né? Então, tem a parte de exorcismo, né? Tem essas histórias todas de, sim. enfim. Quero te fazer outra pergunta. Você Tá. tem filmes favoritos? Você tem, se você falasse, meus filmes de terror favoritos são. Você tem? É complicado, porque eu sou muito de fases. Mas tenho, acho que eu tenho. Eu Não tenho, que nem eu precisa, falei, eu tenho. não, se você não quiser falar, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro na ordem, não precisa. Você pode É, falar, não, tipo, esse eu olha, não os meus consigo. filmes favoritos de terror são, tipo, filmes que você sempre vê, ou que você gosta muito, que, enfim. Tá. Intenso, hein? Pergunta difícil. Tá, tá. Eu Boa. facilitei para não ter que pôr na ordem, porque pôr na ordem é muita Exato. judiação. Não, pôr na ordem, tipo, se você pudesse ver um único filme de terror sua vida inteira, qual que seria? Tipo, não sei, não faz isso comigo, sabe? Eu odeio pôr coisas na ordem, entendeu? Caraca! É porque eu tenho o pensamento do que que me fez começar a ver esses filmes. Então, por exemplo, eu com certeza colocaria um dos Chucks, provavelmente o primeiro na lista, porque é importante pra mim, porque começou ali. Depois eu iria pra Pânico, que eu sei que é mais suspense do que terror, mas eu não viveria sem Pânico, por mais tosco que seja. Eu acho que sempre me fez procurar mais filmes do gênero. Cara, tem muito filme bom, mas infelizmente me vem um que é péssimo, péssimo na mente. Tem dois que me vieram na mente, que eu sempre tentava ver com amigos. Sabe quando você vai viajar e você fala, gente, vamos tentar ver? Tem dois. Tem um que é o Quarentena, que é baseado num filme espanhol que se chama REC. Eu acho que o Quarentena é de 2014. É uma data, eu acho que até tinha aqui, mas é uma data mais antiga. Não vou lembrar agora. E ele é bem rápido. São zumbis, não vamos chamar de zumbis, mas é um vírus também que acaba pegando pessoas dentro de um prédio só. Então, logo esse prédio fica totalmente fechado, a polícia não deixa sair, ninguém pode sair. Se alguém tentar sair, o pessoal lá de fora mata, porque esse vírus é muito intenso. Então, todo mundo ali dentro começa a se matar. E não é aquele tipo de zumbi lento, é aquela coisa rápida. Então, como tá sem luz, como é um prédio velho, como é um. É tipo como se fosse uma bruxa de Blair. A gente vê pela visão da pessoa que tá filmando. E Bruxa de Blair é um filme que, né, também é bem clássico, se for pensar no estilo de filme. Mas eu acho que o Quarentena é muito rápido, ele te deixa sem ar. Então, ver com os amigos é um tipo de filme que eu falo, cara, eu preciso pelo menos ver uma vez por ano, hein? Ou fazer alguém assistir. E. Eu acho que eu assisti Exato. esse filme, viu? Eu Viu? acho que eu assisti esse Então, filme. é. Ele é Então, meio ele te iluminado, deixa como. ele é meio iluminado pela câmera do cara que filma, não é? Uhum. É tudo bem Isso, escuro, isso. não é? Aí tem uma repórter que é uma mulher, eu não lembro o nome da atriz agora, mas ela fez Dexter, ela era irmã do Dexter, falando de Dexter, porque Dexter vai voltar, mas ela era irmã do Dexter e lamentável não lembrar o nome dela, mas ela fazia, e ela era a personagem principal, e o filme vai para um final, é intenso do começo ao fim. E o outro que eu penso que era muito da época que a gente trabalhava juntos, né, que eu vou até citar, a Mariana Bottino sempre falava, me odiava por isso, mas é a Centopeia Humana. Quem não viu, não sei se eu vou recomendar. Porém, deixo claro que está classificado como terror, então é terror. É um filme holandês, gente, de Nunca vi. 2009. É holandês e ele coloca dois países, como Holanda e Reino Unido, mas o filme é em inglês, né? Então é 1 hora e meia de filme. A classificação é 17 anos. Não é aquele terror espiritual, nada. Vai para um lado de terror. Eles nem classificam como terror psicológico, não sei porquê.
Mas para quem não conhece, né, a gente tem duas jovens, acho que elas são americanas, elas estão viajando por algum desses países da Europa, e eu sei que o carro delas para, elas pedem ajuda numa casa, e nessa casa tem esse cirurgião. E aí é isso, o cirurgião tem uma ideia muito. Isso não é spoiler, tá, gente? Já na sinopse dá para saber. Que esse cirurgião tem a ideia de fazer uma centopeia humana, literalmente. Então ele quer juntar pessoas para fazer uma centopeia. E é basicamente isso, né? É... E é um filme que eu falo, gente, quem não viu precisa ver pelo menos uma vez na vida. Eu não digo que são favoritos de falar, nossa, são filmes muito bem feitos, super inteligentes, super bem. Não, não é. Mas eu me considero gente que estiver vendo, o Felipe sabe, eu me considero uma pessoa que gosta de coisas ruins. O que me entreter é bom pra mim. Então, eu diria que conseguiria ver esses filmes pelo menos uma vez por ano, pelo resto da minha vida, porque eles geram desconforto, que é o que eu procuro nesses filmes, porque eu não quero ver um filme de terror esperando ficar calma. Tem aquela coisa que eu falei de ficar sem ar, de te deixar intenso. Não é um filme, não são filmes tão parados, apesar de Centopeia Humana ser um pouquinho parado. E tem aquilo, tem aquele apego emocional, né, gente? Eu acho que tudo envolve isso. Mas quem procura Centopeia Humana, eu recomendo que vejam com cautela e nunca assistam o segundo. Vocês não precisam ver o segundo. Não, não. Nossa. Eu E não aí? vou ver nem o primeiro, né? Você sabe, É, jamais. eu imaginei. Jamais. Tem três, são três, né? São três, Nossa, mas o são terceiro é três? bobo. É, o terceiro é. Não. Mas o segundo é pesado de uma maneira que não precisava. Então, né? Nunca verei. Mas tudo bem também, né? Foi pelo menos foram indicações boas, vai, né? Tá Foi. bom, saiu do comum. Você falou que você gosta de coisa ruim, mas não é isso. Para quem tá ouvindo a Uhum. gente, a Camila, ela, É, ela não, gosta gente, de por muita favor. coisa. Ela gosta de coisas É, boas e de coisas mais ditas ruins, né? Mas coisas duvidosa. mais Uhum. trashes, ou que são diferentes demais, ou que são viagens demais. Ela é bem eclética e foi por isso que eu chamei você Sim, para sim. conversar. Porque eu sei que você É, tem muita bagagem de tudo, assim. Ela não tem preconceito em relação não, a filme, música. Ela assiste, vai conhecer e depois ela tira as conclusões dela. exatamente, E isso é exatamente. muito legal. Embora eu Uhum. não assista muita coisa, a gente não tem como acompanhar tudo que se lança, né? A gente precisa Uhum. ver. Então, Sim. mesmo eu não gostando muito de filme de terror, eu tento assistir sempre que eu tenho oportunidade, igual você fala, assiste tal filme. Eu vou assistir os três filmes da Uhum. Netflix que você falou, Boa, dos anos, boa. porque me deixou interessado. É que a gente assiste Uhum. mais coisas que a gente gosta mais, né? Que a gente tem certeza que a gente Claro. vai gostar, enfim. É, o dia passa tão rápido, você fala, vou ver um filme que eu não quero. Não, você vai pensar, vou ver que essa comédia romântica ficar de boa. Mas quando tem recomendação não, indicação de alguém que a gente conhece, que sabe que a gente não gosta, mas indica porque talvez, aí vale arriscar. Eu arrisco vários filmes de romance mesmo não gostando. Então, e como eu falei, eu sou bem surpreendida. Então vale a pena tentar alguns. Você assistiu um filme chamado Midsommar? Midsommar, claro, vi. Você gostou? Foi Eu uma não assisti. Eu experiência. ouvi muito falar desse filme e fiquei muito curioso, mas não Uhum. assisti. É, Midsommar, ele é interessante. Eu fui ver não esperando nada, nem sinopse li, mas foi nesse caso. Eu tinha ouvido falar e falei, nossa, tem tanta gente falando, por que eu não tento, né? Eu sei que eu acho que ele ainda tá na Amazon, se eu não me engano. Acho que tá na Amazon e na HBO. Não, acho que é só na Amazon. E é aquilo, é um filme que é longo, não é tão acelerado, então você tem que ver com certo. Tá, eu vou até o final. E como ele é muito real, começa a dar aquele incômodo que geralmente a gente não sente, às vezes, com filme sobrenatural, se você não acredita no sobrenatural. Então, como é um filme meio pé no chão que pode acontecer com todo mundo, já começa a gerar um desconforto ali. Então, só na base é aquilo. Tem um casal que já tá meio conturbado, por causa de um passado também que eu não preciso falar agora. E eles resolvem, esse menino, eles estão quase se separando, ele resolve fazer uma viagem com os amigos. E essa namorada dele meio que se convida, ele acaba aceitando mesmo não querendo, mas vai todo mundo viajar junto. Eles vão, acho que, para alguma vila sueca. É um filme que vai para esses lados. E aí eu sei que envolve aquilo. Jovens começam a usar droga, aí você começa a achar que tá tudo na mente deles. Só que a pouco, quando eles chegam nessa vila, você vai ver que é o tipo de vila que as pessoas não têm conexão com o mundo real, né? Eles estão isolados ali, eles vivem como se fosse um pouco de passado, usam as mesmas roupas. Então, começa nesse estilo. Aí você acha que você tá entendendo, você acha que você sabe para onde o filme vai dar. E realmente algumas coisas são meio previsíveis, só que ainda assim, até o final,
eu não sei dizer, como a gente tem muito a visão da personagem principal e ela mesma já vem de um passado um pouco perturbador, você se sente tão perturbado quanto ela, você não sabe o que é real, o que não é, o que é da mente dela, o que está sendo neurose. E, e é legal que o filme acabou e eu fiquei, é pesado, ao mesmo tempo que não é, porque ele é muito lento. Não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Só que, por gerar essa dúvida em mim, eu fiquei muito curiosa. Então eu fui ler algumas matérias sobre, e aí lá no começo você começa a ver que o filme já te dá muitas dicas desde o começo. Aí o pessoal faz muitas interpretações legais, e eu falei, poxa, sim. Aí eu falei, veria de novo? Veria. Apesar de ter sido um filme longo, eu veria de novo. Então é um filme muito genial, só que não é um filme pra todo mundo. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver e falar, nossa, que droga. Mas não, ele é um filme muito interessante, ainda mais porque aquilo. Tem muitas vilas, muita gente que escolhe uma maneira de viver que não condiz com o nosso. E aí vem aquele debate, é certo? É errado? O que eu faria na situação dela? Então eu acho que vale a pena. É um filme longo, mas se for ver, vale a pena. É bem legal. Ele foi um filme que também teve uma divulgação muito pesada, né? E acabou Uhum, chegando, uhum. chegando até mim. É, eu ouvi muita gente falar sobre ele e é um filme que me deixou curioso. Também não pensei, será que devo Sim, assistir? Será que eu vou ficar impressionado? Será que... Por isso que eu te perguntei, eu imaginei que você já tivesse visto. sim. Eu vi numa madrugada, eu comecei 1 da manhã, fui terminar 3 e pouco, sei lá, até mais. E aí eu fiquei pensando. Mas tem outro, antes do tempo acabar, tem outro que também falam muito, que acho que saiu mais ou menos na mesma época, que tem tanto na. Acho que saiu até antes. Tem tanto na Amazon quanto na HBO, por enquanto, que é o Hereditário. Não sei se você viu. O Hereditário, ele é bem. Ah, você viu, você viu. Assisti no Então. cinema, olha que corajoso. Parar, olha, nem eu vi no cinema, eu não vi, não. Mas é bom, vai. Ele tem uma base que eu também não gosto muito. Aquele final que eu não vou falar, quando segue pra esse lado, eu não gosto muito. Mas é pesado. Então você fica. É bom. Eu achei bom, mesmo que não seja o meu tipo de terror, sabe? Eu Mas é bom. achei, eu achei, eu achei bom também. Ele me deu muito medo, eu tomei muito susto, eu fiquei muito impressionado com tudo, porque é o que a É. gente estava falando, ele é um filme muito bem feito, ele é um filme super Uhum, atual, então é tudo muito exato. real, né? Uhum, exato. E ele é um filme que, tipo, é aquilo, pode acontecer, entendeu? A gente não sabe. A diferença entre eles é que Midsommar, ele é super interessante porque ele basicamente acontece à luz do dia. Hereditário é muito escuro o filme, né? Se você for ver. Tudo tá acontecendo à noite, não tem quase cena de dia. Já Midsommar não, é tudo muito no dia, com cores muito claras, branco, vermelho, amarelo, azul. Então você fala, não tem como me assustar com um filme desse. Então eu acho que por ser um filme que sai dos padrões, até pela produção, por ter cor, mas aí tem aquela música que você sabe que é aquela música que te remete à alucinação. É um filme sensorial, eu acho, Midsommar, então acho que vale a experiência, assim. É interessante, né? Você falando desse jeito deixa Sim, justamente esse lance das cores, do claro, é interessante, deve ser legal ver. sim, ele tem cenas à noite, claro, só que não é o foco. Você já vê que o problema acontece à luz do dia. Então as pessoas tomam decisões suspeitas à luz do dia e você pensa, você pode confiar nas pessoas que você achava que conhecia? Vale a pena. Eu acho que você tem que ver É, para nossa próxima conversa a gente falar sobre. a gente faz uma parte 2. Se as pessoas gostarem, a gente faz uma parte 2 de filmes de terror. Exato, gente. Vamos lá, gente. Parte 2. E é engraçado você falou desse lance que, ok, filmes de terror têm cenas de dia, né? Só que normalmente é aquele dia feio, aquele dia chuvoso, aquele dia triste, aquele Sim. dia lindo, né? Que é nublado, parece noite. Lá não, lá era bem claro, um céu azulzão. Então, é, Gostei das dicas. A gente vai ter que terminar, porque nosso tempo já acabou. É rapidinho, passa rápido, né? passa. Foi muito bom. Eu Mas amei. quero te agradecer pela sua participação, estou muito feliz. Espero que a gente consiga gravar todos os outros temas que a gente fica combinando, pensando em gravar. Ah, não, se quiser, é só me chamar, com toda certeza eu vou participar. E se mais alguém quiser fazer, por exemplo, uma live A3, assim, com todo mundo combinando. Porque eu acho que é muito interessante. Eu sei que eu tenho minha opinião, mas eu adoro falar com outras pessoas que também gostam do gênero, porque às vezes eles gostam de coisas totalmente diferentes. Então, se alguém quiser participar, ó, só falar. Mas você sabe que eu pensei nisso, né? A Cintia, ela é uma convidada, Uhum. a Cintia, nossa amiga em comum, ela é Uhum. convidada do podcast Fixa, né? E Ai, ela, legal. a gente já tinha pensado nisso, em fazer, tipo, às vezes um especial e chamar outras pessoas pra gente fazer todo mundo junto. É legal também, né? Exato, exato.
Com certeza. É que aquilo, quando a gente faz tudo online, algumas coisas viram bagunça. Mas nós somos profissionais. Nós somos Somos muito. Meu muito, a podcast gente é muito sabe falar. profissional. Mas eu acho que vale a ideia, vale analisar e espero que o pessoal tenha gostado, né? Eu sei que eu trouxe algumas coisas novas e outras nem tanto, mas vale a pena. Vão gostar com certeza. Se não gostarem, eu gostei. É o que importa. O É o que podcast é. importa. É o que importa. Ai, que maravilha. Então Ai, gente, considere chamar para uma próxima, seja o assunto que for, livro, série, música, só chamar. pode deixar. Vou chamar assim, a gente precisa combinar direitinho. Com certeza. Obrigada, viu, Fih? Foi Obrigado, ótimo. viu? Um beijão. Beijo, gente. Tchau.